Ontem eu estava falando sobre as bacias sedimentares, que são estruturas formadas por rocha sedimentar, né? Que se formam através da deposição de sedimentos em áreas de depressões, né? Mas as bacias sedimentares, elas também são formadas por matéria orgânica, restos de animais, de vegetais, que vão sendo fossilizados. É tanto que é nessas estruturas, né, são nas bacias sedimentares que nós vamos encontrar a grande presença de recursos minerais, fruto da decomposição de material orgânico, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, né? E são combustíveis extremamente importantes, principalmente o petróleo, porque é a fonte de energia mais utilizada no mundo. Então, aqui vai falar dessa importância, né? Vai dizer que o Brasil é muito rico no setor mineralógico, principalmente nesse quesito de petróleo, né? Que é extraído das nossas bacias sedimentares. Aí vai dizer também que as rochas sedimentares, elas são muito importantes porque são muito utilizadas do ponto de vista da construção civil, principalmente o calcário, né? Muito utilizado na construção civil. Além de que nas rochas sedimentares a gente encontra a presença de hidrocarbonetos, petróleo, que é um recurso energético, tanto uma fonte energética quanto uma matéria-prima para ser utilizada aí na produção de vários outros produtos. E outra coisa importante sobre as rochas sedimentares, que a gente encontra nas bacias sedimentares, que 64% do relevo brasileiro tem esse tipo de estrutura, que as rochas sedimentares, como elas guardam ali recursos de matéria orgânica, né, resto de animal vegetal, ela é muito utilizada pela paleontologia para o estudo aí de fósseis, né, de animais, de plantas no passado, e para a gente meio que ter uma ideia dos animais que estiveram aqui no passado e também de alguns períodos de glaciações, onde a temperatura caiu drasticamente, porque caiu, ou porque houve um momento ali que a temperatura estava mais elevada, a umidade do ar estava mais elevada, enfim. Então, é muito importante para a gente estudar isso aí. Essas rochas. São rochas menos resistentes também, né? Tá, então, aqui vai falar dessa questão da produção mineral. Ó, a geologia do Brasil permite que o nosso país seja um dos maiores produtores mundiais de minérios. E aqui a gente vai ver em alguns estados que eles se caracterizam mais por ter uma maior produtividade de determinado tipo de minério, tipo o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o maior produtor do Brasil no ramo de sal, né? Ninguém ganha da nossa posição. Pelo menos até o momento, o Rio Grande do Norte continua como o maior produtor nacional de sal brasileiro. E isso é em decorrência da grande evaporação no litoral, né? E também em áreas que o clima é semiárido, como por exemplo ali Macau, né? Pega um pouquinho Macau, aquela região ali tem um clima mais árido, mais seco, que tem uma taxa de evaporação maior. Então, quanto mais evaporação, mais se concentra ali sais, né? Dissolvidos na água. Então, vamos lá. As principais reservas brasileiras localizam-se nos maciços antigos, nossas principais reservas de recursos minerais, principalmente os minerais metálicos, né? Como o ouro, o manganês, a gente encontra como nos escudos cristalinos. Nas bacias sedimentares são explorados outros tipos, como os hidrocarbonetos, que já falei. O petróleo, o carvão mineral, o calcário, enfim. E o calcário é muito utilizado para a produção de cimento, que é extremamente importante para a construção civil, né? A área de construção civil. E aqui vai mencionar alguns estados e onde a gente vai encontrar determinada concentração maior de tal elemento, de tal mineral. Né? Destaca aqui o Rio Grande do Norte com sal, ó, Pará e Minas Gerais. Pará na região norte, Minas Gerais na região sudeste, com grande produtividade no ramo do ferro, manganês, cobre e alumínio. Rio de Janeiro, Espírito Santo, ambos na região sudeste. Rio Grande do Norte e Bahia, Nordeste, petróleo. Estados da região sul, ou seja, encontrados aqui em bacia, né? Estados da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Carvão mineral, Rondônia e Amazonas, na região norte. Estanho, minério de estanho. Bahia, cobre. E vários estados da Amazônia brasileira a gente vai encontrar a presença de ouro. Dá para perceber porque a Amazônia é uma região muito visada e visada, mas que as pessoas não entendem porque ela é tão visada. Pensei que é só por causa da questão da extração vegetal. A Amazônia é visada só por causa da extração vegetal, por causa da agropecuária. Não, mentira. Ela é muito visada por empresas transnacionais por causa que é uma área que a gente vai encontrar enormes quantidades de minerais metálicos, como ouro, minério de ferro, né? A maior jazida de minério de ferro do mundo, um minério de ferro puro, a gente vai encontrar na região norte, que é na Serra dos Carajás, no Pará.
É uma área muito rica no ramo de minério de ferro. Então, a região norte é uma região muito rica no quesito mineral, sendo que as pessoas só falam da questão da agropecuária, agricultura pecuária e extrativismo vegetal. Só fala disso quando fala de Amazônia. Mas esquece que a Amazônia é muito rica no ramo mineral. E é isso aí que essas grandes empresas estão de olho na Amazônia. E o Brasil é doido para abrir as pernas, né? Para abrir as portas, né? Para essas empresas. Diversas empresas brasileiras de mineração, tal, vai falar que eu só estou lendo isso porque cita esse nome lindo e maravilhoso aqui, ó. Vale, né? Companhia Vale. Diversas empresas brasileiras de mineração e metais têm destaque mundial e boa parte delas está sob o controle da Vale. Olha aí, empresas brasileiras que extraem minérios, né? Recursos, são empresas controladas pela Vale. Aí você para e pensa, oxe, controlada pela Vale? Então, tudo isso deveria ser nosso, né? Porque a Vale não era nossa? Exatamente. A Vale era nossa. A Companhia Vale do Rio Doce era empresa nossa e foi privatizada no final do século XX. Assim como aquela outra grande do ramo de mineralogia, chamada CSN, já ouviram falar, também criada na época do Getúlio Vargas. Ele criou a Petrobras, a CSN. A CSN era a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela também foi privatizada no final do século XX. Outra empresa que é uma das maiores do mundo, no ramo de mineralogia, de recursos minerais, e que foi privatizada, que deveria ser nossa. Só para vocês verem aí. E aqui cita alguns estados e algumas coisas específicas, né? Minas Gerais se destaca o quadrilátero ferrífero. Realmente é uma região formada por algumas cidades que formam no mapa, forma tipo um quadrado mesmo, no mapa de Minas Gerais. Quando você colocar aí no Google, coloca assim, quadrilátero ferrífero. Aí coloque mapa, aí vai mostrar tipo um quadradozinho dentro do estado de Minas Gerais, pegando algumas cidades que têm grande influência nesse ramo de minério de ferro. Já foi a principal região de minério de ferro no Brasil, mas perdeu a posição para a Serra dos Carajás. Mas ainda é tipo uma região muito importante. É tanto que esses grandes desastres que estão ocorrendo no Brasil, de rompimento de barragem, enfim, está ocorrendo nessa região de Minas Gerais aqui, né? Ou dentro do quadrilátero ferrífero ou muito próximo do quadrilátero ferrífero. Que é uma região próxima no ramo de minério de ferro. As reservas minerais, de minerais raros já foram exauridas, ou game over, acabaram, mas as jazidas de ferro e de manganês alimentam hoje o Parque Metalúrgico do Estado, Minas Gerais. Ferro e manganês. O mais importante do Brasil. Não mais, né? Não mais. Na região do quadrilátero ferrífero estão parte das bacias hidrográficas do Rio Doce. Lembra do Rio Doce? O que aconteceu com ele? Lembram, né? Esse rio aqui fica localizado nessa região, ó, do quadrilátero ferrífero. E do rio Paraopeba. Esse daqui também foi deteriorado, todos dois. A produção de ferro e manganês do Vale do Paraopeba, transportada pela Estrada de Ferro Central do Brasil, abastece as mineradoras CSN, ó, a bichinha, Cocipa e também o mercado externo. Lembrando que a Vale também atua nessa região do quadrilátero. Pará. Pará é um dos estados mais ricos do Brasil no ramo de mineralogia. Que poucas pessoas falam disso. Principalmente minério de ferro. Mas também na Serra dos Carajás não existe só minério de ferro, né? O livro até cita outros, ó, como manganês, cobre, níquel. Não é só ferro. Mas é a área mais próspera hoje em dia nessa questão de minério de ferro. E a Serra dos Carajás é tão importante que chegaram a fazer ali uma estrada que interliga. A Serra dos Carajás fica na parte, salvo engano, é sudeste do estado do Pará. Fica no sudeste do Pará. Aí foi interligado, foi feita uma ferrovia, salvo engano, que interliga o Pará até o porto de Itaqui, no Maranhão, porto de Itaqui, no Maranhão, que é de lá que o minério é exportado. Foi construída toda uma infraestrutura de tão importante que se tornou essa área. O complexo envolve a extração, o escoamento e a exportação de minério de ferro. Ó, até a Ponta da Madeira, no Maranhão. Se localiza o Porto Itaqui, bem bonitinho, de onde ele é exportado. Para dar condições à indústria de mineração, também foi construída uma hidrelétrica para suprir de energia, né, a extração, que é a hidrelétrica de Tucuruí, localizada através das águas do Rio Tocantins. Também é outro projeto dentro dessa área de mineração. Tanto a estrada quanto a hidrelétrica servem para isso, basicamente. Dentro do Pará também a gente vai encontrar o município de Orimixá, que tem grandes concentrações e extrações de bauxita, que é o minério de alumínio.
um projeto chamado Projeto Trombetas. Aqui. Rondônia, também na região norte do país. Aparece o mapa na cabeça de vocês. Rondônia fica ali mais ao sul e Roraima fica ao norte, mais ao norte, no mapa. Rondônia, muitas empresas de mineração também se instalaram no estado de Rondônia, atraída pela cassiteria, que é minério de estanho. É o grande minério da região, a minério de estanho. Tá? Dizendo aqui, ó, uma grande produtividade, fábricas para produção de latas, de embalagem, solda, etc. Rio Grande do Norte, vai falar da questão do sal, né, que nós somos o principal estado que produz mais sal no Brasil, e vai falar dessa questão da evaporação, ó, que eu falei já, possui altos índices de evaporação e baixa precipitação, isso aqui é perfeito. Ou seja, precipita pouco, chove pouco e evapora muito. Na verdade, em alguns locais, né, no caso no semiárido, locais mais secos, no Rio Grande do Norte, a gente, aqui em Caicó, por exemplo, evapora mais água do que precipita. Então, em locais que a gente vai encontrar esse tipo de clima mais seco e está numa área ali litorânea, o que é que vai acontecer? Favorece a produção de sal. Então, é por isso que quando você está indo em direção ao litoral ali de Ponta do Mel, Macau, você vai, principalmente Macau, você vai encontrar ali uma grande produtividade nesse ramo de salinas. Areia branca, né? Salinas bomba nessa região aí. Beatriz, Oi. Açu, já pegando de Açu, você já começa a ver as salinas, que lá também tem muita produção. Sempre quando eu vou pra casa da minha tia tem. Verdade. Dali até você indo para Macau, né? Para aquela costa ali, a gente vai encontrar muitas salinas. É desse jeito mesmo. É um ramo muito lucrativo, essa região. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, a gente vai encontrar um grande complexo, que é o complexo do Urucum, onde vai abrigar uma enorme quantidade de minério de ferro. Mato Grosso do Sul. Olha aí. A gente pensa que essa região central é só de produção de soja, né? De grãos, mas não. Né? É uma região rica também em minério de ferro. E também, ó, tem até outros casos aqui. Maciço do Urucum, situado no município do Corumbá, maiores jazidas de manganês, mas também abriga minério de ferro. Aí aqui tem um textinho, terminamos. Vamos responder algumas questões, né? É importante. Essa daqui já. Não, eu disse que ia responder da outra, né, primeiro. E depois ia responder daqui. Alguma. Mas eu coloquei até no slide aqui, deixa eu ver. Ver se vocês vão visualizar. Ana Tá vendo o slide? Oi. Depois que você passar por esses conteúdos iniciais, você vai passar por relevo, né? Vamos. Pronto. A gente já tá, na verdade, a gente tá falando de estrutura do relevo. A gente não tá falando do relevo. Os tipos, né, e tal. Vamos Porque falar. no meu cronograma de estudar era hoje, que era para estudar relevo. Mas se você vai dar depois, eu não vou estudar hoje, né? Entendendo? Sabe o que é que eu ainda vou conseguir fazer hoje, que eu tô tentando? Os agentes internos e os externos do relevo. Pelo menos os internos. Ou seja, os agentes que formam o relevo, né? Forma e modela o relevo. A gente não vai falar do relevo ainda. O livro, ele parte da perspectiva da gente estudar primeiro as rochas, aí depois de rocha, ver os tipos de rocha, vai para a parte de estrutura do relevo, depois agentes que formam e modelam o relevo e depois o relevo. O livro faz isso. Mas eu acho bacana essa ordem. É interessante os alunos entenderem assim. Essa questão aqui, salvo engano, está lá naquela primeira aula lá de estrutura geológica. Eu peguei só exercício de fixação, porque vocês dizem que não recebem o gabarito, né? Do exercício de fixação, só tem os outros. Só tem os propostos. Pronto, essa daqui é de fixação. Vamos lá. As rochas magmáticas, como o próprio nome sugere, são aquelas que surgem a partir do resfriamento e da solidificação do magma, certo? E elas podem ser intrusivas e extrusivas, né? Esse processo pode ocorrer abaixo da superfície, se for um processo lento, né? Um dos cristais, eles crescem bastante porque se resfria de forma lenta no interior da crosta, lembra? Processo lento. Por quê? Porque não está em contato com a atmosfera, com os ventos. Então, quando a rocha magmática se forma no interior da crosta, se forma num processo lento, resfria de forma mais lenta. Portanto, os cristais ali, como o granito, né, crescem bastante, são visíveis. E sobre a superfície também é formada, né, que são as rochas ígneas extrusivas, também chamadas de efusivas ou vulcânicas.
E normalmente elas surgem através de uma erupção vulcânica ou então de uma abertura de uma fenda, né, que faz com que o magma chegue até a superfície, resfriando de modo rápido, e ela tem a presença de cristais muito pequenos ou pode ser que até nem apareça, nem surja, porque resfriou de modo muito rápido. Tendo, assim, características diferenciadas conforme o seu tipo de formação, certo? Os processos lento e rápido, ou seja, interno e externo, né? Interno intrusivo e externo extrusivo, descritos no texto anterior, originam, respectivamente, rochas magmáticas do tipo A, B, C, D e E. Vocês marcaram o quê? Ou marcariam o quê? Não sei se vocês já fizeram exercício. Lembre que tem respectivamente, viu? E aí, vocês vão marcar o quê? A, B, C, D ou E? As plutônicas também são intrusivas, porque é muito nomenclatura. As plutônicas. Olha, intrusiva, plutônica, também chamada de abissal. Intrusiva, plutônica, abissal. E a extrusiva, que se forma na superfície, né? Extrusiva, vulcânica ou efusiva. Então é a letra D, né? Se for respectivamente, é o lento e o rápido. Muito bem. Lento seria o quê? Intrusiva, né? Intrusiva, plutônica e rápido, vulcânica. Yes. Não é a letra E. Não é a letra E porque, tipo, a letra E diz extrusiva e vulcânica, sendo que não é um tipo só. Um tipo só. Aí aqui a letra C. A letra, o que sim, era essa letra C. O que é que significa essas duas? Nunca ouvi falar na vida. Pois é. Micromórficas, não existe. Eu nunca ouvi falar. Eu estava em dúvida entre a C e a D, porque eu não sabia o que era as coisas da letra C. Desconheço esse nome, viu? E orogenética, porque que a orogenética tem a ver com o movimento horizontal da crosta, né? Tipo, também não tem a ver com esse tipo de rocha. Não tem a ver. Micromórfica, não sei de onde é que vem isso aí. Vou dar uma pesquisada para ver. Mas não tem a ver com o processo de formação de rocha magmática, não. E letra B, intrusiva e plutônica, mesma coisa. Intrusiva também chamada de plutônica. E letra A, vulcânica e plutônica. Aí pronto, aí você poderia dizer, poderia ser letra A, né? Poderia, mas não diz respectivamente. Ou seja, a primeira seria processo lento no interior da crosta, que seria plutônica, e rápida vulcânica. Então, inverteu aqui, tá vendo letra A? Para pegar vocês. Tá a letra de dado. Alguém falou no bate-papo? Alguém quer falar? Guilherme deu a resposta aqui. Muito bem, Guilherme, acertou. E podem falar, não tenha vergonha não, viu? Nós somos humanos, nós erramos, acertamos, aprendemos todos os dias. E eu também não sou uma expert em geologia e geomorfologia, não, viu? Não sou uma expert. Eu tento todos os dias. Mas vamos lá. Podem falar. Essa daqui é uma questão do Enem 2012. Vixe, eu saí. Antiguinha, mas muito boa. Essa não tá no livro de vocês, eu acho, tá? Eu não vi se tava, não. Tá no livro de vocês essa? É antiguinha, talvez esteja. Eu não vi naquela parte de fixação, se tava, porque eu só olhei as de fixação. São as que vocês dizem que não tem gabarito. Mas vamos lá. Não me responderam, eu espero que não tenham visto ainda, então. 37, questão do Enem 2012. Bem fácil, bem fácil. As plataformas ou crátons, no caso, plataforma é um tipo de cráton, né? Os crátons se dividem em plataformas e escudo cristalino. Então, vamos lá. Correspondem aos terrenos mais antigos, se formaram os primeiros, né? E arrasados por muitas fases de erosão. São mais antigos, mas foram mais erodidos, por serem mais antigos. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, do pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a sul-americana e a do São Francisco. As regiões cratônicas das Guianas e a sul-amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras no setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por, letra A, apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro, manganês.
B. Corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. C. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país. D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás. E. Serem esculpidas pela ação do intemperismo físico. Intemperismo físico é temperatura, viu? Temperatura. Ação da temperatura quebrando a rocha. Decorrente da variação de temperatura. Vamos lá. Qual vocês marcariam? Eu marcaria a letra A. Mas alguém marcaria uma questão aí diferente, a não ser a A? Eu também marcaria a letra A, porque eu já cancelei as 3 últimas. Eu estava entre A e a B, mas... Muito bem, vamos cancelar, vamos cancelar. Vocês cancelariam a letra B? Corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Superfícies cratônicas, está falando, e já falou no texto, você não sabe nem o que é isso, mas está dizendo aqui que são os terrenos mais antigos e arrasados. E você deve saber, pelo amor de Deus, que você está vivendo nessa era cenozoica, né? Aí está dizendo aqui, corresponder ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Oxe, Cenozoico, mas não é do pré-cambriano? Não são as terras mais antigas? Cenozoico, você vai marcar essa? Tem certeza? Eu já não, né? É a letra A. Você já elimina B. Aí é C. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão. Tudo bem, são muito erodidas. Que originaram a maior planície do país. Mas está falando de planície aqui? Está falando de planície? Na superfície cratônica, geralmente a gente vai encontrar em áreas de quê? Planaltos, algumas serras, né? Depressões. Mas planície não. Planície vai ser formada por rochas o quê? Sobretudo rochas sedimentares, né? São áreas de deposição de sedimentos. Então, já não marca a letra C. D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos, sim. Ricos em reservas de petróleo e gás. Olha aí a pegadinha com vocês. A gente encontra petróleo e gás em rocha cristalina, ígnea e metamórfica. Petróleo e gás. A gente encontra petróleo e gás em rocha, em escudo cristalino? Não, escudo cristalino é só minerais metálicos. Metálicos, exatamente. Ou seja, a gente não encontra. Isso que a gente vai encontrar é bacia sedimentar, isso sim. Eu ia falar do sedimento. Já elimina também. Aí, outra pegadinha colocar aqui. E a letra E, serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura. Na verdade, essas áreas aqui são muito esculpidas por intemperismo químico, também ação da água, enfim. E até mas aqui está falando da questão, meu texto, né? da questão de minérios, exatamente, está falando da questão de minérios. Então, a letra A é a questão mais correta. Ó. Apresentarem áreas de intrusões granitas, já está falando aqui que tem granito, ricas em jazidas minerais, ferro, manganês, ouro, bauxita e por aí vai. Minerais metálicos, como o Vitor falou aí. Letra A correta. Facinho essa questão, bem facinho. Essa daqui também é uma questão do exercício de fixação de vocês. Acho que é daquela primeira aula. Olha aí. De repente, houve-se uma explosão. Espanto. Num instante, todos estão na rua. Espetáculo alucinante. Eu li isso aqui e eu lembrei de uma coisa que aconteceu semana passada. Acho que foi semana passada. Enfim, vocês vão lembrar. O topo do Vesúvio havia se partido em 2. Uma coluna de fogo escapa dali. Logo depois é a agitação. Na verdade, eu deveria estar passando essa questão para vocês depois da próxima aula, mas enfim, vocês vão entender, eu acho. Em volta começa a desabar uma chuva de projéteis, pedras, pomes, lápile e, às vezes, pedaços de rochas, fragmentos arrancados do topo da montanha e da tampa que obstruía a cratera. A destruição da cidade relatada no texto foi decorrente do seguinte fenômeno natural. Eita, isso aqui está descrevendo o quê, hein? Letra A. Atuação de epirogênese recente, movimento vertical da crosta. B. Emissão de material magmático. C. Rebaixamento da superfície terrestre. Está vendo aqui uma subsidência da crosta, um rebaixamento da crosta. É isso que está descrevendo. D. Decomposição de estruturas cristalinas. É isso que está se decompondo aqui. E metamorfismo de horizontes sedimentares. Isso é a erupção de um vulcão? Não seria letra B, não é? Emissão de material magmático. Eu disse que lembrei de uma coisa que aconteceu semana passada. Pela história também. Eu lembrei daquilo que aconteceu com a Rússia, não foi? Foi na Rússia que aconteceu a erupção vulcânica? Não, na Rússia não, que eu tô doida. Foi na Indonésia. Foi Indonésia, não foi? Que entrou um vulcão lá em erupção? Na Rússia foi a explosão do
do posto de gasolina, até doida. Não foi na Indonésia que houve a erupção vulcânica na semana passada? Eu não lembro onde foi, mas eu sei que houve. E foi na Indonésia. Foi na Indonésia. Foi na Indonésia. Bota aí no Google. Mas foi. Mas tá descrevendo, ó. Tá descrevendo uma erupção vulcânica aqui. O texto. Espetáculo. Oh, meu Deus, você nem botou uma dessa pra gente. Oxi, sim, peraí, é porque continua aqui. Peraí. Aí vamos responder mais algum aqui. Não sei se eu respondi todas da outra aula. Foi essa daqui que eu respondi agora. Essa daqui tá fácil também. Todas estão fáceis. Vamos essa? As colunas se perdem. Dá para ver? Eu aumento aqui. Eu aumento? Esse número é 3. Dá pra ver. Tá, pronto. Mas a gente tem a opção de aumentar também. Tem, vocês mesmo aumentam, né? Aí pronto, pois tá bom. As colunas que pendem do teto de uma caverna são as estalactites. Estalactites. E as que se formam em seu piso são as estalagmites. Ambas se originam da precipitação e solidificação de bicarbonato de cálcio, que se encontra dissolvido na água. Lembra que eu falei disso, que é uma junção ali do bicarbonato de cálcio com a água? Da origem a rochas calcárias. Assinale a alternativa, relevo cástico. Assinale a alternativa que indica o tipo de grupo de rochas a que as estalactites e estalagmites estão associadas. Elas estão associadas a que tipo de rocha? São rochas o quê? Magmática, sedimentar ou metamórfica? Lembram? Estalactites, estalagmites. Essas rochas calcárias aí são decompostas de bicarbonato com água. São rochas o quê? A gente encontra dentro de cavernas. Olha, pela explicação que você deu pra mim, são rochas sedimentares. São rochas sedimentares, são rochas sedimentares. É porque eu não lembro, tipo assim, eu não lembro da sua explicação. Eita, não sei onde é que eu tava nessa hora, mas pelo que você falou... São rochas sedimentares, são rochas sedimentares. Formada pela deposição, né? No caso aqui é a deposição do bicarbonato de cálcio dissolvido na água. Mas deposição, sedimento, é sedimento. Letra A, são rochas sedimentares detríticas, formadas pela decomposição e deposição de detritos de rochas pré-existentes? Tá falando de rocha pré-existente aqui? Não. Não. B, sedimentares de origem orgânica, formadas pelo acúmulo de detritos orgânicos. Está falando de detrito orgânico? Não. Rochas sedimentares, letra C. Rochas sedimentares de origem química. Aí sim, pode olhar que está vendo aqui uma reaçãozinha química, né? Ó. Isto é, formadas pela deposição de sedimentos por processos químicos. O bicarbonato sendo dissolvido na água, processo químico. Letra... Cadê? Letra C. Resposta certa. Beatriz, faça essa 1. A1? Não fiz não, ainda não. Rochas Essa aí do NFPM. Sim, essa daqui, certo. Rochas metamórficas não é sedimentar, já falei. E a letra E, rocha sedimentar de origem química, formada pelo acúmulo de detritos orgânicos. Aqui tá errado, né? Detrito orgânico, tá errado. Mas é química mesmo, origem química. Essa primeira aqui, Enem PPL 2018. Vamos lá para ela. A causa da formação do curso d'água. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Isso acontece devido à erosão? Você tá dando a resposta já? Não, é sério. Eu já falei de um tipo de erosão. Falei não, porque eu não dei aula de agentes externos ainda. Existe um tipo de erosão chamada erosão diferencial. O que é erosão diferencial? Tem rocha que é mais resistente do que outras. Tipo, eu vou comparar aqui uma rocha ígnea com a rocha sedimentar. Qual das duas são mais resistentes? A ígnea ou a sedimentar? A ígnea. A ígnea é mais resistente, ela é mais antiga e é mais resistente. Elas duas têm uma erosão diferencial. Por que erosão diferencial? A rocha ígnea, por ser mais resistente, ela é mais resistente à erosão. Ela vai erodir, mas ela vai demorar mais. Enquanto a sedimentar, ela é uma rocha mais frágil, ela é mais suscetível à erosão, certo? A erosão delas é uma erosão diferencial. Por quê? Por causa dessa questão de constituição da rocha, de resistência da rocha. Aí vamos para a questão. Se eu achar mais ou menos o que o Stefan estava querendo dizer. A causa da formação do curso d'água encaixoeirado, quase não sai. Aqui, ó, desse cursozinho d'água que está caindo aqui bonitinho. Tal como ilustrado na imagem, é a
imagem meio ruim de entender, mas vamos lá. Letra A. Isso aqui está dizendo o quê? Que é a causa da formação disso aqui é por quê? Por que que formou esse curso de água aqui? Repare que o curso de água está vindo de uma área mais alta, né? Para uma área um pouquinho mais baixa. Isso eu já vi, você já deve ter visto também. É como se essa rocha aqui de cima, ela fosse mais o quê? Mais resistente. Mais resistente, por isso que ela E ficou essas aí. outras partes, E elas essa são daqui mais frágeis. são mais frágeis, exatamente. Repare isso, eu já reparei de cara isso aí. A letra A. A causa da formação desse curso d'água é por quê? Letra A. Deposição de fragmentos rochosos, é por isso que formou isso aqui? Na verdade, até saiu, na verdade, os depósitos rochosos aqui, né, de baixo. B, circulação das águas em redemoinho. Tá vendo circulação da água em redemoinho? Pra mim não é nada a ver isso aí. Nada a ver. C, quantidade de material sólido transportado. É o material sólido que fez isso aqui, esse buraco, foi esse material que a água trouxe? Não. Não, também não. Isso não é uma coisa que vai se formar do nada também, né? É uma coisa do nada que acontece. D, escavação de caldeirões pelo turbilhonamento. Turbilhonamento da água. O que é turbilhonamento? Da água. O que é turbilhonamento. A água consegue fazer isso aí, escavar isso aí por turbilhonamento, por pressão ali da água? Não, consegue não, faz isso não. Não faz isso não. E a letra E, diferente resistência, aí sim, erosão diferencial. Por quê? Porque a rocha, pode olhar que essa rocha de cima, ela tá com uma elevação um pouquinho maior, porque ela é mais resistente à erosão.